Mas eu queria meditar na palavra de Deus em Marcos capítulo 5, versículos 17 a 20. E eu queria convidar você para ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor nesse momento. Marcos capítulo 5, versículos 17 a 20. A palavra do Senhor nos diz assim: E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. E ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse entrar com ele. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. E então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Pai querido, nesta hora, quando estamos meditando na Tua palavra mais uma vez, queremos Te implorar a manifestação da Tua presença, o derramar da Tua graça e o aplicar pelo Teu Espírito Santo no nosso coração a Tua palavra. Escuta, Deus, a nossa oração. É aquilo que clamamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Os irmãos certamente conhecem a história daquele endemoniado gadareno, e Jesus o encontra e repreende os demônios entram numa manada de porcos, 2.000 porcos se lançam sob o precipício, se matam, não é? E diante do milagre daquele homem estar liberto e dos porcos terem se suicidado, não é? Essa é a única vez que eu vi porco se suicidar, não é? Mas a gente vai vendo isso na Bíblia. E aquela população vai e faz um pedido para Jesus: por favor, Jesus, vá embora daqui. É interessante isso, né? Eu preguei uma vez uma mensagem sobre esse texto dizendo que alguns preferem porcos, outros preferem Jesus. E aquela cidade disse: não, isso aqui vai ser um prejuízo econômico muito grande se Jesus ficar aqui nessa terra. Vai embora, Jesus. E o interessante é que Jesus atende o pedido da cidade, ele entra no barquinho para ir embora. E o contraste que esse texto mostra é que chega o endemoniado agora são, vestido, bonito, e diz para Jesus: Jesus, deixa eu entrar no teu barquinho, deixa eu te seguir, deixa eu ser um dos teus discípulos. E eu acho que na mente da gente, pelo menos na minha mente, a coisa mais natural para Jesus seria dizer: entra, entra filho, entra. Não te sobrou mais nada na vida mesmo? Você já perdeu tudo, já acabou com tudo. Entra, entra. Quero te dar acolhimento. Mas o interessante é que Jesus não permitiu aquele homem entrar no barquinho. Eu não sei o que você imagina, não é? Mas parece um contraste muito forte. E eu creio que Marcos, quando colocou assim e escreveu desta maneira, ele queria que nós percebêssemos esse contraste. Uma cidade que pede para Jesus ir embora, e um homem que pede para ir para o barquinho de Jesus, e Jesus diz não. Nesses 15 minutos que eu tenho agora, eu queria pensar o que Jesus queria nos ensinar nessa experiência em termos da nossa missão. A gente está saindo daqui. Esse aqui foi o retiro, esse foi estar em cima da montanha, mas a gente está saindo daqui. O que o Senhor quer ensinar para a gente a respeito da missão? A primeira coisa que eu vou aprender, quando Jesus diz não para aquele homem, é porque os planos do Senhor são diferentes para cada pessoa. Ele não tem um único modelo ou um único padrão de agir. Mas segundo aquilo que a Bíblia chama de multiforme graça,
que a expressão grega quer dizer multicolorida graça, com milhões de nuances diferentes de cores da graça de Deus. Ele manifesta o seu amor, o seu poder a cada um, e Ele nos engaja na sua missão da maneira dEle. Jesus tinha um propósito diferente para este homem, daquilo que era o propósito para Paulo, para Pedro e para João. E a primeira grande lição que a gente pode aprender aqui é que o nosso propósito deve ser sempre buscar de Deus qual é o seu plano para a nossa vida, pois o dia em que estivermos fora do seu plano ou propósito, estaremos em angústia e sofrimento. Quando eu estava no seminário, todo seminarista tem que fazer uma aula chamada homilética, você tem que aprender a pregar. E eu me senti muito frustrado quando eu fiz a minha pregação na classe, porque você prepara o sermão e você tem 10 minutos para pregar na classe. É pior do que aqui no Gideões, pelo menos aqui tem 15, não tem problema. E aí eu fui lá e preguei. Quando terminei de pregar, o professor faz as suas avaliações, e eu me lembro que ele disse assim: olha, Pascoal, tá bom o seu texto, gostei, mas você tem um problema, você tem uma voz mansinha demais, isso é monótono, ninguém vai aguentar você pregar. Rapaz, aquele negócio me fez tão mal, mas tão mal. Eu dizia: como é que eu vou ser pastor desse jeito? E um dia orando, Deus falou uma coisa tremenda, um trecho da Bíblia que diz assim: eu sou o que sou pela graça de Deus. Querido, Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu graça, que não é igual ao irmão A nem B, por isso você não precisa ficar invejando o dom do outro, porque você é único, e Deus o fez especial para a glória dEle. Aquele homem tinha uma missão para cumprir, e não era a mesma dos outros discípulos, mas ele precisava levar a cabo a missão que o Senhor tinha dado para ele. O propósito da missão é o mesmo, levar pessoas a conhecerem Jesus, mas o modo e o processo e o lugar é só seu. Por isso não queira a missão do outro, o dom do outro, cumpra cabalmente o ministério que o Senhor deu para você. Menos que isto é ingratidão. Ingratidão a quem tirou você do reino das trevas e o colocou no reino da luz do seu amor. E essa é uma coisa que a gente tem sempre que lembrar. Não foi só o gadareno que foi tirado do reino das trevas, eu e você também. Segunda coisa que eu posso aprender nesse texto, está nesse versículo 19, onde o Senhor Jesus vai dizer: não, você não vai, filhinho, aqui entrar nesse barquinho. Você vai para a tua casa, você vai para os teus. E a missão deste homem era a sua terra, a sua vila, o seu lar, os seus familiares. E Jesus sabia que eles precisavam ser restaurados. O pecado e a vida desse endemoniado causaram feridas profundas. Você pode imaginar esse homem, um alienado? Você pode imaginar a vergonha dos seus familiares? Você pode imaginar o medo deles? Eu me lembro que uma vez fui chamado para expulsar um demônio de um senhor, e era mais ou menos 3 horas da manhã. Esse senhor estava para o lado de fora da casa, a família estava dentro de casa. Sabe aquelas portas que tem uma janelinha assim, que a gente abre assim, a janelinha, e lá estava o ancião da casa, o papai dele, olhando pela janela. E a hora que eu cheguei e comecei a conversar com o homem, eu disse para ele assim: o senhor pode abrir a porta, que nós vamos entrar? O homem olhou bem para mim e disse assim: tem certeza, pastor? Falei: pode abrir, não tem problema não. Eu posso imaginar o medo, a angústia no coração.
Minha mãe já disse para vocês que tinha uma doença, uma enfermidade psiquiátrica, e essa enfermidade acompanhou a nossa família durante muitos anos, e naquele período em que ela precisava de uma internação, era comum ela sair à noite de casa. Eu chegava por volta de 11 horas da escola, eu estudava à noite, e quando eu chegava em casa, via os meus irmãos dormindo, a casa totalmente aberta, a porta da frente da casa aberta, todas as luzes da casa acesas, e aí a gente olhava: mamãe, onde é que está a mamãe, onde é que está a mamãe? E aí eu começava a acordar os meus irmãos, e disse: está sabendo onde está a mamãe? E um grande medo que eu tinha no meu coração e os meus irmãos, é que minha mãe, saindo pela rua, ela se esquecesse de onde morava, e se perdesse, se tornasse uma andarilha pelo meio da rua. E aí então, às vezes até pela manhã, ou amanhecer do dia, cada um na sua bicicleta, saía pelas ruas do bairro procurando a mamãe. Sabe o que eu entendo aqui? É que Jesus não somente amou o alienado, mas amou os seus queridos. E aqueles queridos precisavam ser restaurados também. Você pode imaginar como esse homem talvez tenha sido violento na sua casa? Vocês já pararam para pensar como as marcas da violência desse homem talvez tenham marcado a vida dos seus queridos? Quem sabe casa quebrada, surras, lembranças dolorosas que precisavam ser curados. Por isso Jesus disse não para aquele homem. Volta para a tua casa, volta para os teus. Não precisa ser um endemoniado para ter deixado marcas duras e negativas, quer como filho, marido ou pai. Mas é preciso ser um cristão cheio do Espírito Santo, para ter humildade de admitir as marcas que fez, buscar restauração, perdão e cura. Os senhores vão voltar para casa daqui a pouco. Volta para casa, volta para os teus, e restaura o coração daqueles que precisam ser restaurados primeiro em casa. Você vai me dizer: pastor, aqui só tem crente. É verdade, mas às vezes tem gente ferida dentro da nossa casa que precisa ser restaurada. Eu fui pregar uma ocasião num retiro de pastores, tinham cerca de 300 ou 400 pastores naquele retiro, e eu dei uma lição de casa para todo mundo. Eles tinham que escrever uma cartinha para cada membro da sua família, e muitos deles não escreveram, tentaram enrolando, né? Foi o primeiro dia, o segundo, o terceiro, e chegou a noite, a última noite, eu disse: olha, ninguém vai sair daqui sem escrever sua carta, pode escrever a carta. E quando eu preguei a última mensagem no dia seguinte, pela manhã, estava saindo para o aeroporto, eu tinha um pastor, e esse pastor segurou no meu braço, ele disse: eu preciso falar consigo. Eu disse: meu irmão, não dá, eu tenho que pegar um avião. Ele falou: não, o senhor não sai daqui sem falar comigo. Eu falei: tá bom, irmão. Daí ele pegou a cartinha dele, toda molhada de lágrimas. Ele disse assim: quando eu fui escrever essa cartinha é para minha filha. E eu descobri que eu nunca fui capaz de fazer um elogio para ela. Eu sempre exigi muito dela. E essa hora, quando eu fui escrever essa cartinha, Deus começou a falar ao meu coração que essa menina nunca recebeu uma palavra de elogio minha. E eu comecei a chorar, e comecei a escrever as qualidades dela. E eu queria que o senhor orasse, porque hoje eu vou para casa e vou entregar essa cartinha para ela, e estou pedindo a Deus que restaure o coração dela. A gente não precisa ser um endemoniado para criar problemas e criar dificuldades de relacionamentos. Às vezes é dentro da nossa casa, às vezes são entre irmãos dentro de uma mesma família, às vezes são irmãos dentro da igreja. Por isso hoje vocês estão saindo daqui e o Senhor está dizendo para você: volta para a tua casa,
volta para os teus e conta tudo quanto Deus te fez. Talvez a missão mais difícil de se cumprir é nas terras longínquas da nossa casa. Quando os muros de separação separam as pessoas mais amadas umas das outras. Quando a porta se cerra e a gente não consegue abrir. Quando as marcas ficam colocadas debaixo do tapete e a gente não consegue arejar a casa. Volta para a tua casa. Volta para os teus filhos. Volta para os teus netos. Volta para os seus genros, noras, para os seus irmãos, para os seus pais, para os seus cunhados. Volta para aqueles que ainda não receberam Jesus, mas para aqueles que receberam, mas que o coração está doído e precisa de restauração. Última coisa que quero dizer para os irmãos. Jesus disse para aquele homem: anuncia-lhes quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Jesus queria transformar esse homem num marco da sua misericórdia e amor na família e na cidade. Quando nós voltamos transformados e dispostos a restaurar, somos uma bênção. E a nossa vida, um testemunho vivo do poder de Cristo. A salvação dos seus é uma consequência da manifestação do poder de Deus na sua vida. Quantas vezes os seus queridos viram o poder de Deus fluindo da sua vida? Os nossos filhos, os nossos queridos, eles não querem uma doutrina. O que eles precisam ver é a graça de Deus em nós. Eu estava num acampamento com adolescentes. Você sabe que acampamento de adolescente às vezes fica meio tenebroso a coisa, né? Fica tensa. E aí surgiram uma série de problemas, e como o pastor estava lá, não sei se é assim na sua igreja, né? Você vai falar com o pastor, né? Como se fosse o diretor da escola. E aí chegaram lá aqueles jovens que tinham aprontado, e ficaram olhando para a minha cara, e eu olhando para a cara deles, e eles estavam esperando aquela bronca, e eu olhei para eles e perguntei assim: escuta, diz para mim, quando foi a última vez que você experimentou o poder de Deus na sua vida? Eles não estavam esperando essa pergunta de jeito nenhum, e um ficou olhando para o outro, e um olhando para o outro, e aí um deles diz assim: olha, eu nunca experimentei, e eu acho que o meu pai também não. As doutrinas vão ser questionadas lá na faculdade, lá no dia a dia, mas as marcas do poder de Deus ninguém tira de dentro da gente. Quando meu filho estava entrando na adolescência, eu comecei a preocupar-me com ele, e um dia, chegando na garagem, encostei o carro e disse para ele: eu quero lhe contar algumas coisas. E comecei a contar algumas experiências que eu tinha tido com Deus. E disse para ele assim: filho, você não pode viver com as minhas experiências. Deus tem que te dar as tuas. E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, se buscardes de todo o vosso coração. Deus tem mais para te dar, vai buscar. E é interessante que alguma coisa começou a acontecer. Todas as noites o meu filho descia para a garagem, naquela mesma garagem que nós conversamos, e ia buscar a graça de Deus na sua vida, e experimentar o poder de Deus na vida dele. Volta para a tua casa, volta para os teus, volta para a tua cidade, volta para a tua família, volta para a tua igreja, conta tudo quanto Deus te fez, mas leva não só uma mensagem, nem só uma doutrina, leva
a pujança do poder de Deus fluindo nos teus lábios, as marcas de Jesus no teu coração, a alegria da salvação. E por onde você vai passar, pessoas vão ficar admiradas, como ficaram deste homem, porque só o poder de Deus pode mudar alguém. Que Deus lhe dê graça. Volta para a tua casa, volta para os teus e conta tudo quanto Deus te fez.